Crenças limitantes e crenças alavancadoras. O que muito se fala sobre crença e que você não sabe. Eu quero aqui, a partir desse vídeo, compartilhar tudo o que eu sei nesse tempo, nessa jornada sobre crença, para que possa te ajudar a identificá-las, a reprogramá-las, a ressignificá-las e como é que isso está, de fato, impactando em sua vida. Primeiro, eu sou Fábio Kerk, sou especialista em marcas pessoais, posicionamento, me considero um work lover e onde há paixão não há imitação. Meu trabalho é sempre levar as pessoas do silêncio ao barulho, sem precisar vender a sua alma, porque primeiro a alma, depois a estratégia. Então, crenças. Crença, se eu fosse explicar de um modo lúdico e mais prático, hoje nessa vida de inteligência artificial, eu te diria que crenças são aquelas instruções que são colocadas ali dentro do seu projeto da inteligência artificial, dentro do prompt, que vai fazer com que todas as respostas que venham depois se limitem ou utilizem isso para potencializar a resposta. Então são as instruções padrão que vêm de fábrica, né, e que a gente vai constituindo ao longo da vida. Então, eu estou trazendo aqui, a gente muito fala das crenças limitantes, sobre escassez do dinheiro, sobre ter que trabalhar muito para conquistar algo, sobre só existem homens que não prestam. Mas existem também as crenças alavancadoras, que são as crenças que são positivas, que te ajudam no dia a dia e te fazem ser diferentes, trazem muitas outras facilidades. Muito se fala de crença, mas pouco se fala de como resolvê-las. E a verdade está aqui. Não é simples resolver. Ninguém vai trazer uma ferramenta que você vai reconhecer todas as suas crenças limitantes, as negativas, e vai transformá-las em positivas. Isso é um acompanhamento, um monitoramento, uma autoconsciência constante, onde toda vez que você tem um problema que está difícil de passar, um desafio na sua vida, ou algo que se repete e você percebe, você pode identificar através de terapia, de trabalho de autoconhecimento, na hora que você estiver pronto para fazer isso, ou estiver pronta para fazer isso, o seu corpo, a sua mente, o seu estado de espírito vai te ajudar a ter clareza dessa crença e poder ressignificar ela, transformar ela em algo positivo, ou saber como lidar com ela durante sua vida. Então você não vai para um retiro de final de semana de algum guru e vai identificar as suas crenças e vai transformar elas. Não vai ser assim. Essa é a maior verdade que existe, e a maior mentira é dizer que em um momento desse você vai chegar e vai transformar. Talvez em um final de semana desse, né, caia uma ficha e você identifique uma crença muito forte sua e você consiga ressignificar ela. Mas a partir dela existem várias outras. Crenças como nada fácil, nada vem fácil, você tem que sofrer muito para conseguir. Aquela de quem cedo madruga, né? A do trabalho, né? Que quando vem fácil você tem que se preocupar. Deve ser alguma mentira, deve ser alguma falcatrua, que todo rico é desonesto, que homem não presta. Crenças no geral. Toda vez que a gente para, você vai identificando elas a partir do momento que você começa a refletir, a lembrar. Normalmente essas crenças elas são implantadas na gente e ficam impregnadas a partir dos nossos pais ou pessoas próximas a gente que, quando criança, falam coisas ou demonstram coisas ou você percebe coisas nessa vida que você toma isso como uma verdade sua também. Então, se meu pai falava que nada vem fácil nessa vida, para tudo que você precisa conquistar, você tem que sofrer, tem que trabalhar muito. Lógico que quando você cresce, você vai saber, o seu corpo vai saber, por fidelidade a ele, que você ama, que quando a coisa vem muito fácil, está errada. Então ele vai tratar de dificultar para você. Ou quando você vê uma oportunidade que parece fácil demais, você vai tratar de negá-la. E aí vai perder uma grande oportunidade. Uma outra muito comum também é essa dos homens, as pessoas falarem que homem não presta, e homem não presta, e você vai acreditar que homem não presta. E quando aparecer um homem que presta, você vai falar, esses sinais devem ser uma mentira. Tem alguma coisa errada, em algum momento eu vou tomar o capote e vou me fuder com isso aí. Então, é uma crença.
Outra crença é tipo, eu só vou conseguir trabalhar ou focar no meu ambiente profissional depois que eu tiver com um relacionamento estabelecido. Ou toda vez que você vê no trânsito o carrão bonito, o carro do rico, você pensa, aí ó, é o que está atrapalhando o trânsito. E aí é uma crença que vai te afastar disso. Porque se você entende que essas pessoas que têm dinheiro, que são ricas, é quem são folgadas no trânsito, é quem cria um problema, é quem não está nem aí para onde para ou como é que faz, você que é contra isso vai fazer com que isso se afaste de você, não se aproxime. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de alcançar mais dinheiro para se tornar um rico, para ter aquele carro para poder andar no trânsito, você não vai querer ser aquela pessoa que você organizou na sua mente que é aquilo ser rico. Então você vai se afastar, porque seu corpo vai dizer, sua alma vai dizer, não, isso aqui é uma coisa que você não quer. E ela está te protegendo, porque o que você acredita é que seu corpo vai fazer de tudo para isso, trazer isso para você. Porque ele vai buscar o tempo todo te provar e mostrar que você está certo no que você acredita. Se a gente fala que a nossa realidade, a gente co-cria o que eu acredito, a energia que eu vibro, a gente está se conectando a isso vai acontecer o tempo todo. Então, verdade um, você não consegue identificar todas as suas crenças através de uma ferramenta simples e ressignificar todas elas. Essas crenças elas vão estar no momento que você estiver e que você estiver refletindo e que você estiver buscando isso. Então você começa a ler Pai Rico, Pai Pobre e ele começa a trazer várias crenças, como quando criança seu pai sempre falava isso ou aquilo, porque não pode comprar as duas coisas. Então você cresce entendendo que você só pode ter uma coisa. Então tudo que acontece na sua vida você tem um dilema. Eu quero isso ou aquilo. Eu vou comprar o carro ou o apartamento. Eu vou comprar o celular ou o relógio. Eu vou viajar ou eu vou comprar um bem material? E aí você cresce e se desenvolve e vive acreditando que você não pode fazer as duas coisas, que você não tem condições de viajar e mesmo assim comprar o que você precisa comprar, ou que você pode ter na mesma pessoa um bom relacionamento entre um bom dia a dia, uma boa parceria e um bom sexo, por exemplo. Né? Isso é outra crença muito comum, porque as pessoas falam assim, são coisas diferentes, né? O bom sexo está em uma pessoa, e o bom relacionamento está em outra pessoa, e a boa parceria de trabalho está em outra pessoa. E se você cresce com essa crença, lógico que você nunca vai encontrar uma pessoa que tenha isso tudo. E sim, o que você cocria, o que você acredita é o que o universo traz para você. Se você acredita que você pode ter tudo isso você terá, se você vibrar nesse ponto. Então, sempre que você decidir, que você tiver com um desafio, que você estiver vendo que é um ciclo na sua vida que retorna, você pensar ainda onde é que vem isso? Acho que o grande primeiro exercício de clareza, de autoconsciência, o que é que minha mãe, o que é que meu pai falava sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre família, sobre atividade física, e que de algum modo eu repito por fidelidade invisível a eles, eu estou falando pai e mãe, mas pode ser qualquer pessoa, qualquer adulto que estivesse ao seu redor. E perceba se em algum momento você repete isso. E ressignifique essa frase que eles falavam de um modo positivo para você. O livro Pai Rico, Pai Pobre ele traz várias sobre grana, que é muito legal. Talvez, se você não quiser ler o livro para identificar, você pode chegar em uma inteligência artificial e pedir para ele listar todas as crenças que o livro fala e aí identificar qual delas você comunga também, é clara na sua mente, e ressignificá-las para o lado positivo. Quando eu falo para o lado positivo, é essa, por exemplo, que para conquistar algo você tem que sofrer, você tem que ralar muito. Você pode transformar ela em, na hora que eu estiver pronto para receber, que eu vou receber. Ou que não precisa ser difícil para poder realizar, ou para você poder conquistar. Veja bem, para você poder não atrair mais disso para você. Então é você criar uma afirmação positiva sobre isso, e toda vez que você perceber na sua vida que isso está acontecendo, você mentalizar ela, repetir ela, fazer trabalhos em prol disso, começar a se monitorar ao redor das coisas que acontecem na sua vida para você perceber quando isso aparece e você decidir mudar isso. A sensação de você parar, refletir, respirar nessa crença que é limitante e você poder perceber
em como você se comporta, como você se sente dentro dessa crença, ela se transformando numa crença alavancadora, uma crença positiva. Que afirmação é essa que você pode falar e que você pode se sentir dentro dessa crença positiva para que você ultrapasse esse lugar e isso comece a ser natural para você? Porque entenda que treinar é diferente de fluir. Eu quero treinar ser educado com as pessoas. Então, toda vez que eu encontro com as pessoas, eu fico com a minha mente, tenho que ser educado, tenho que ser educado, eu vou buscar palavras de educação, atos de educação, eu vou colocando aquilo ali. É como se você fosse uma máquina. É como se você o tempo todo. Isso com o tempo pode se tornar por osmose e você fazer isso naturalmente? Pode, mas isso é o natural seu? Agora, se uma pessoa boa, que naturalmente é educada, é preocupada com o outro, é empática com o outro, diante da sua personalidade, do seu caráter, ela já age com a educação mesmo sem saber o que é educação, é natural. Então, você buscar refletir sobre o que faz você não pensar no outro lá atrás da sua vida, da sua infância, do que aconteceu lá atrás, ou de quem você carrega dos seus ancestrais, das outras pessoas, de outras vidas, para o que você acredite. Como é que você pode ressignificar isso lá, onde você dizer assim, tá, eu posso confiar no que eu tenho para entregar, no cuidar do outro antes de cuidar de mim, enfim, como você decidir fazer. E aí, naturalmente, eu me preocupar com o outro, né? E naturalmente isso se dissolve e você para de ter que ter a mente treinada para se preocupar com isso. Então, sobre crença, é isso. Reflita. Perceba o que te trava hoje em dia sobre o trabalho, porque a sua empresa tem que só pensar no dinheiro e não pode ter as duas coisas. Essa é a crença principal, acho que, do mundo. Muita gente precisa e sofre com isso. Que o lugar que você ganha dinheiro não é o lugar que você é feliz, não é o lugar que você tem paixão por realizar, que é o lugar que você tem obrigação de fazer. Você pode sim trabalhar com o que você ama, trabalhar com quem você gosta, trabalhar em lugares que a sua paixão atua com muito tesão e isso trazer dinheiro para você, desde que você trate com responsabilidade. O lugar do adulto é esse. Então, olhando para suas crenças com responsabilidade como adulto, o que é que está me paralisando hoje diante de uma direção que eu desejo e como eu transformo isso de um modo positivo para mim, sem que eu seja uma máquina que tenha que ficar me limitando, lembrando toda hora de um mandamento para poder executar ele e não simplesmente viver aquilo. Né? Você não fica pensando nos mandamentos como regras que você tem que seguir e que você se esforça muito, com muito sacrifício, para seguir elas todo dia. Você vive o mandamento. Né? Isso é muito importante, porque são os seus princípios. Você não precisa pensar que matar é errado. Você não vai matar porque é o natural seu. Você não precisa pensar em não desejar a mulher do próximo porque é errado. Ai, tô olhando, não posso, ai, isso é um pecado. Não, naturalmente você já não deseja a mulher do próximo, porque você já tem a sua. Você olha para a sua dentro de casa, você respeita o externo. E isso é a grande diferença. Esse é o grande cuidado hoje em dia de treinamentos, de disciplina mental, porque quando você guarda muito, em algum momento isso precisa sair, isso transborda, isso explode. Então, contenção, não use treinamento, religião, nada disso para conter. Perceba seu natural, vá buscar o interior. Por isso que as crenças são muito legais e crie as crenças positivas. E aí, diante disso tudo, o que é que crenças limitantes ou alavancadoras têm a ver com marca pessoal, Kirk, que é a sua área de atuação? As suas crenças determinam quem você é ou que imagem você passa para os outros lugares. Se você tem a crença de que uma pessoa bem vestida ou com uma boa imagem é o grande charlatão, é o grande 171, é o estelionatário, e que ele não vive aquilo naturalmente, que ele está ali vendendo uma mentira, você não vai querer se arrumar por isso. Isso talvez prejudique a sua marca pessoal. E aí no meu trabalho eu gosto muito de fazer isso, que é identificar 5 filosofias de vidas baseadas em mantras que têm a ver com crenças, com coisas que são as crenças alavancadoras e colocar isso como ponto forte da sua marca para que você viva isso todos os dias e possa incluir isso nos seus produtos, nos seus serviços, nos seus conteúdos, na sua linha editorial. E isso muda o jogo. Isso ajuda na sua vida
porque a ideia é ler o que é real e levar isso de uma forma prática para que as pessoas também percebam isso sua. Então, eu tenho uma crença, que era uma crença limitante, que é eu preciso ser sempre extraordinário, sempre fazer o melhor possível, porque nunca estavam satisfeitos com pouco. Se eu fazia o básico bem feito, que é ser um bom aluno, ser ali os melhores da turma, passar direto, no final do ano minha mãe me dizia assim, você não fez mais do que a sua obrigação. E por isso eu via outras pessoas ao meu redor, outras crianças ao meu redor, ganhando uma viagem, porque passou na recuperação, porque passou de ano mesmo arrastado, mas ganhando bicicleta, e eu não fazia mais do que a minha obrigação. Então é como se eu tivesse que me esforçar por demais por algo. Então eu tendo isso absurdamente forte. Eu não basta fazer um conteúdo todos os dias. Eu tenho que fazer sempre o conteúdo extraordinário, o melhor de todos. E isso prejudica muito. E aí na hora que eu pego e coloco como um mantra meu, como uma filosofia da minha marca pessoal, primeiro seja ok, para depois ser foda, depois seja foda. Eu quero dizer que faça o básico no dia a dia, que esse olhar de fora sobre você ser incrível, você ser irado, você ser foda, vem com o tempo. A proporção da linha é muito pequena na proporção entre os melhores tenistas do mundo e o centésimo ou o milésimo. Não é uma diferença grande, é uma diferença de consistência, de manutenção. Um número é muito pequeno na diferença. Então, é melhor muitas vezes você ser um jogador média 7 a vida toda, o ano todo, do que você ser um jogador que uma vez é 10 e depois é 3, depois é 4, aí demora, é 10 e depois, sabe? A ideia é que você se mantenha numa constância fazendo o básico bem feito. Então eu desenvolvi essa filosofia para minha marca, que é a minha marca de fato, né? E todas as vezes que eu estou postergando fazer algo por querer fazer o mais perfeito de tudo, mais extraordinário de tudo, eu digo básico bem feito primeiro. Faça o que você pode. Então, primeiro, ser ok. Ser foda é uma consequência de ser ok durante muito tempo, até as pessoas notarem que aquilo é diferente. Quem faz o básico bem feito é diferente. Então, esse é um exemplo de como transformar uma crença limitante numa crença alavancadora e que trabalhe positivo com a sua marca. Então, se você gostou desse conteúdo, já curte o conteúdo, já segue o canal Fábio Kerk, me acompanhe nas outras redes sociais. Se quiser deixar alguma pergunta, você deixa aí e até amanhã. Fui.